provavelmente já pensou que entendia perfeitamente o seu cão quando ele abanava o rabo. Parecia óbvio. Rabo balançando significa cão feliz. Mas e se a ciência provasse que você está lendo esse sinal completamente errado? Pesquisadores de comportamento animal descobriram que a direção, a velocidade e até a altura do rabo durante o movimento carregam mensagens completamente diferentes. E interpretar errado pode levar a situações de risco que a maioria dos tutores nunca imaginaria. Neste vídeo, você vai entender o que a ciência realmente diz sobre o abano do rabo e sair daqui sendo capaz de ler o seu cão com uma precisão que vai transformar a forma como vocês se comunicam. Para começar, é preciso entender uma coisa fundamental. O rabo de um cão não é apenas uma extensão bonita do corpo. Ele é, literalmente, uma ferramenta de comunicação social moldada por milhares de anos de convivência entre cães e seres humanos. Lobos, os ancestrais dos cães domésticos, já usavam o rabo para se comunicar dentro da matilha. Ao longo do processo de domesticação, esse comportamento foi sendo refinado e amplificado, tornando-se um dos canais de expressão mais ricos que um cão possui. E aqui está o primeiro dado surpreendente. Cães raramente abanam o rabo quando estão completamente sozinhos. Estudos em etologia canina indicam que o gesto é predominantemente social. Ele acontece na presença de alguém, seja um humano, outro cão ou qualquer ser com quem o animal queira interagir. Isso significa que quando o seu cão vê você entrar pela porta e começa a abanar freneticamente, ele não está apenas expressando uma emoção interna. Ele está ativamente se comunicando com você. Está enviando uma mensagem. Mas o que acontece no corpo do cão para que esse movimento ocorra? O rabo é controlado por um conjunto de músculos e vértebras que respondem diretamente ao sistema nervoso autônomo, o mesmo sistema que regula batimento cardíaco, respiração e reações emocionais. Quando o cão experimenta uma emoção intensa, positiva ou negativa, o cérebro libera sinais que ativam essa musculatura. O rabo começa a se mover quase como um reflexo emocional, e a forma como ele se move é moldada pelo tipo de emoção que o cão está sentindo. É por isso que cães de algumas raças, como o Pug ou o Bulldog francês, têm rabos naturalmente encurvados ou muito curtos, o que torna a leitura do comportamento ainda mais difícil para os tutores. A anatomia limita a expressão, mas não elimina a intenção de se comunicar. E é aqui que a neurociência entra com uma descoberta que mudou completamente a forma como cientistas entendem esse comportamento. Um estudo publicado por pesquisadores italianos revelou que a direção do abano está ligada diretamente à atividade dos dois hemisférios cerebrais do cão. No cérebro dos mamíferos, incluindo os cães, o hemisfério esquerdo tende a estar associado a emoções positivas e a comportamentos de aproximação. Já o hemisfério direito está mais ligado a emoções negativas, estados de alerta e comportamentos de afastamento. Como cada hemisfério controla o lado oposto do corpo, quando o cão sente algo positivo, o hemisfério esquerdo domina, e o rabo tende a se mover mais para o lado direito do animal. Quando há ansiedade ou alerta, é o hemisfério direito que predomina, e o rabo se inclina mais para a esquerda. E o mais fascinante, outros cães percebem essa assimetria. O mesmo estudo mostrou que, ao observar um cão abanando mais para a esquerda, cães observadores apresentavam sinais de estresse e atenção elevada. Quando o abano era para a direita, eles ficavam relaxados. Eles leem esse sinal automaticamente. Ou seja, existe uma linguagem silenciosa e assimétrica acontecendo o tempo todo entre os cães. E nós, humanos, raramente conseguimos enxergá-la sem saber exatamente o que procurar. Agora que você entende a base neurológica, vamos ao que interessa na prática. Os diferentes contextos em que o abano aparece e o que cada um deles significa. E começa pelo mais conhecido, a excitação genuína. Quando o cão abana o rabo em uma velocidade alta, com amplitude ampla, o corpo relaxado e geralmente acompanhado por movimentos do quadril,
tipo que os comportamentalistas chamam de abano de corpo inteiro, esse sim é um sinal claro de estado emocional positivo e intenção amigável. Esse tipo de abano é frequentemente visto quando o cão reencontra o tutor após uma separação, quando está prestes a brincar ou quando recebe atenção positiva. O corpo inteiro participando do movimento é uma das formas mais confiáveis de identificar alegria genuína no cão. Mas existe um contexto que confunde imensamente os tutores: o abano em situações de submissão. Quando um cão está em posição de subordinação diante de outro animal ou de um humano que o intimidou, ele pode abanar o rabo com movimentos pequenos, baixos e frequentemente acompanhados de postura encolhida. Nesse caso, o rabo está baixo ou entre as patas. O movimento é pequeno e tenso. As orelhas estão para trás. O corpo está agachado. O cão não está feliz. Está sinalizando que não representa ameaça e pedindo para que ninguém se aproxime de forma agressiva. Depois vem o contexto que mais exige a atenção dos tutores: o abano associado a estados de alerta ou tensão. Nesse cenário, o rabo está ereto, muitas vezes acima da linha do dorso, e o movimento é rígido e de pequena amplitude, quase uma vibração. Esse é o abano que mais frequentemente precede uma situação de mordida ou agressão. O cão está tenso, avaliando a situação, e o rabo em movimento não indica amizade. Indica que o animal está em estado de alta excitação com tonalidade negativa. Aproximar-se nesse momento é perigoso, e existe ainda o abano associado ao medo. Quando o cão está com medo, mas não consegue fugir, pode abanar de forma errática, misturada a outros sinais como pupilas dilatadas, corpo em tensão, orelhas para os lados e respiros curtos. É o sinal de um animal sobrecarregado emocionalmente. A grande lição aqui é que o rabo nunca deve ser lido de forma isolada. Ele é apenas um elemento de uma linguagem corporal muito mais ampla. Para entender o que o seu cão está realmente sentindo, você precisa observar o conjunto completo. Observe a posição das orelhas. Para frente indica atenção ou curiosidade. Para os lados ou para trás indica desconforto ou submissão. Observe os olhos. Um olhar suave e semicerrado é relaxamento. Um olhar fixo e duro é tensão. Observe a boca. Relaxada e levemente aberta é bem-estar. Lábios franzidos ou dentes à mostra é alerta máximo. Observe o peso do corpo. Um cão inclinado para frente está no controle e pode estar em modo de avaliação. Um cão inclinado para trás está recuando, sentindo-se inseguro. E observe a musculatura geral. Corpo solto e fluido é segurança. Corpo rígido e contraído é tensão ou medo. Quando você começa a integrar todos esses sinais ao mesmo tempo, a comunicação com o seu cão passa a se acontecer em outro nível. Você para de reagir ao comportamento e começa a antecipar o estado emocional do animal antes mesmo que ele se manifeste de forma mais intensa. Voltando ao movimento em si, além da direção, a amplitude e a velocidade do abano também comunicam coisas diferentes. Um abano lento e de amplitude média tende a indicar interesse calmo, uma espécie de olá tranquilo. Já um abano frenético e amplo quase sempre significa excitação intensa, positiva ou simplesmente avassaladora. Há cães que abanam de forma tão intensa que o movimento toma o corpo inteiro, em um padrão que os comportamentalistas chamam de helicóptero. O rabo gira em círculos em vez de balançar de um lado para o outro. Esse padrão específico é consistentemente associado a estados de altíssima satisfação e entusiasmo genuíno. Por outro lado, um rabo quase imóvel, mas com a ponta vibrando levemente, é um sinal clássico de tensão contida. O cão está processando a situação e ainda não decidiu como reagir. É um momento que pede atenção redobrada de quem estiver por perto. A posição vertical do rabo, quanto ele está levantado ou abaixado em relação à linha do dorso, é outra variável fundamental. Raças com rabos naturalmente enrolados, como o Akita ou o Basenji,
dificultam essa leitura. Mas em raças de rabo livre, essa posição é extremamente informativa. Rabo na posição horizontal, paralelo ao chão, geralmente indica estado neutro ou de curiosidade ativa. Rabo ereto, acima do dorso, sinaliza excitação com dominância ou tensão. Rabo entre as patas é o sinal mais universal de medo intenso ou submissão profunda. Pesquisadores também identificaram que cães com rabos muito curtos ou amputados, infelizmente uma prática ainda existente em algumas regiões, têm dificuldade significativa de se comunicar com outros cães, o que pode gerar mais conflitos e incompreensões em interações sociais. Com tudo isso em mente, quais são as dicas práticas que você pode aplicar imediatamente na convivência com o seu cão? A primeira é desenvolver o hábito de parar e observar antes de agir. Antes de se aproximar de um cão desconhecido, leia o conjunto completo: rabo, orelhas, olhos, postura corporal. A segunda dica é nunca deixar crianças se aproximarem de cães apenas porque o rabo está balançando. Ensine as crianças da sua casa que rabo em movimento não é garantia de segurança. É preciso olhar para o corpo inteiro do animal antes de qualquer aproximação. A terceira dica é observar o seu próprio cão em diferentes situações ao longo de alguns dias. Quando ele chega de um passeio, quando encontra um estranho, quando está na hora da refeição, quando está entediado. Você vai começar a reconhecer os padrões individuais do animal. E a quarta dica: se o seu cão frequentemente apresenta rabos baixos, postura encolhida ou sinais de tensão em casa, considere consultar um médico veterinário especializado em comportamento. Esses sinais podem indicar ansiedade crônica, que afeta diretamente o bem-estar do animal. Antes de encerrar, algumas curiosidades que surpreendem até quem já conhece bastante sobre cães. Você sabia que filhotes não nascem abanando o rabo? Esse comportamento começa a aparecer por volta da 3ª semana de vida, quando os filhotes já estão interagindo socialmente com a mãe e os irmãos de ninhada. Outra curiosidade: cães que vivem em grupos e têm mais experiências sociais tendem a ter repertórios de movimento de rabo mais ricos e variados do que cães isolados. Isso sugere que o abano é, em parte, uma habilidade social que se desenvolve e se refina com a prática. E talvez a mais intrigante de todas: humanos também influenciam o padrão de abano dos cães ao longo do convívio. Estudos sugerem que cães que vivem com tutores mais expressivos e interativos tendem a usar mais o rabo como ferramenta de comunicação. A relação molda o comportamento dos dois lados. Tudo isso nos leva a uma reflexão importante. Conviver com um cão é uma relação de comunicação constante. E grande parte dessa comunicação acontece em silêncio. Quanto mais você aprende a língua do seu animal, mais profundo e seguro esse vínculo se torna. O abano do rabo é apenas uma das muitas ferramentas que o cão usa para se expressar. E agora que você sabe que ele aponta para lados diferentes dependendo do que está sentindo, que a velocidade importa, que a posição importa e que nunca deve ser lido sozinho, você já é um tutor mais preparado. Na próxima vez que o seu cão vier até você balançando o rabo, pare por um segundo. Olhe para a direção do movimento, a velocidade, a posição, as orelhas, os olhos. Você provavelmente vai ouvir algo que nunca tinha percebido antes, e ele vai perceber que você está prestando atenção. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o seu cão, deixa o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdo como esse. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos sobre comportamento e bem-estar animal e conta nos comentários. Você já percebeu alguma diferença no jeito que o seu cão abana o rabo em situações diferentes?